comigo no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista Marcos, capítulo 5, verso 25 em diante. Marcos, capítulo 5, versículo 25 em diante. Hoje é um culto muito especial, um culto na direção da Sociedade de Senhoras, como o Senhor já tem operado, já tem falado aos nossos corações. Aleluia. Vamos então ouvir a mensagem da Palavra de Deus, a voz do Eterno, que nos instrui, que nos orienta. Marcos 5, versículo 25 em diante. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Aproveitando que os irmãos ainda estão de pé, Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos 7, verso 24 em diante. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama,
pois o demônio a deixara. Glória a Jesus. Tomai o assento, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, nós estamos, como disse agora há pouco, diante da presença do Deus eterno e poderoso, o Senhor que tem o poder de mudar a nossa vida, a nossa situação, o Senhor que tem o poder de operar em nossas vidas. Meus irmãos, não é novidade para nenhum de nós da situação de dificuldade que a igreja do Senhor Jesus está vivendo na face da terra. Não é novidade para ninguém dizer que a igreja está passando por um período de aflição. Eu acredito que, se não todos, pelo menos a grande maioria dos irmãos que estão aqui nesta noite já conseguiram perceber isto, já conseguiram entender que o período é um período de muita aflição para a igreja do Senhor Jesus, para aqueles que são chamados por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz. É um período muito difícil, meus irmãos, não apenas por causa da situação econômica e financeira, pela crise que o país está atravessando, não apenas por isso, mas não apenas por causa de questões pessoais, questões profissionais, mas a grande verdade é que existe uma oposição espiritual tão grande que todos os dias tem travado uma grande batalha contra nós. Há uma grande batalha sendo travada nesse instante, meus irmãos. Todos os dias temos tido tanta dificuldade para prevalecermos na presença de Deus. Todos os dias sofremos tantas afrontas. Todos os dias o inimigo tem oferecido tantos laços, colocado tantos obstáculos em nossa frente. Para muitos é um desânimo que inexplicavelmente vem. Algo inexplicável que dá vontade talvez de ficar em casa, de trancar no quarto, desligar todo o barulho, seja da televisão ou do rádio ou de qualquer outro aparelho que possa produzir som. Simplesmente inexplicável, um descontentamento, uma decepção, simplesmente uma situação horrível. Simplesmente as pessoas começam a sentir isso e assim elas estão passando por um grande período de aflição. Outras pessoas, meus irmãos, vai mais além. O desespero que aflige o coração, muito embora em muitos casos não parece haver causa iminente, mas o desespero é tão grande que pessoas, até, meus irmãos, pensam em tirar a própria vida. Muitos chegam a tirar a própria vida. Meus irmãos, situações tão difíceis ocorrem na sociedade atual. Há uma grande corrupção, inclusive religiosa, onde as pessoas estão a cada dia se corrompendo e depois tentam voltar-se para Deus e muitas vezes não têm conseguido voltar-se para o Senhor. Há uma oposição contra a igreja muito grande nesta época. É uma perseguição invisível, é uma aflição provocada mesmo no reino espiritual. São os reinos das trevas que têm se levantado com grande fúria contra os fiéis de Deus. Mas, irmãos, quando nós nos voltamos para
a santa palavra de Deus, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vamos ver que em todas as épocas da sociedade, em todos os tempos, desde que há a história da humanidade, sempre houveram períodos difíceis, períodos de aflição, de luta e provação, períodos de choro muitas vezes, de angústia, períodos, meus irmãos, onde houveram tantas pessoas desesperadas, sem direção, sem saber o que fazer. Mas eu muito me alegro na presença de Deus, porque também quando olhamos para a palavra de Deus, vemos pessoas em períodos difíceis, mas vemos a maravilhosa operação de Deus através do tempo, através de diversas gerações que se passaram. O texto sagrado, meus irmãos, nos mostra que o Senhor Jesus sempre operou de forma maravilhosa. O Senhor Jesus sempre interveio. Sempre, meus irmãos, quando uma alma aflita, sempre quando alguém em profunda aflição consegue chegar diante dele, consegue vencer os obstáculos, as adversidades, as barreiras que estão estabelecidas por este mundo, pelas potestades do inimigo. Sempre que vencemos e chegamos diante dele, somos alcançados pela sua boa mão e pelo seu poder. No texto sagrado em que lemos, escrito em Marcos capítulo 5, verso 25 em diante, nós vemos uma mulher enferma. Esta mulher, meus irmãos, ela tinha uma enfermidade muito grande. Era um fluxo de sangue que não cessava. Um fluxo de sangue interminável. Quanto tempo, pastor, a mulher sofreu do fluxo de sangue? 12 anos. 12 anos. A mulher sangrou, meus irmãos, em um fluxo de sangue de intermináveis, longos 12 anos. Eu gostaria que a senhora, que o senhor refletisse bem acerca disso. Como será que era a estrutura física, corpórea, a cor da pele? Como será que era a situação da saúde desta mulher, que tinha um fluxo de sangue por longos 12 anos? Ela era uma mulher que, segundo o texto sagrado, tinha alguns recursos. A palavra do Senhor nos diz que muito padecera a mão de vários médicos, e na mão dos médicos desperdiçou tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Presta atenção para a senhora entender, para o senhor entender o que Deus deseja falar a nós nesta noite. 12 anos a mulher sangrava. 12 anos ininterruptos. 12 anos consecutivos. Será que o senhor e a senhora podem imaginar o que é levantar hoje? Ela está com aquela hemorragia terrível. Passou o dia. Talvez ela, durante a noite, pensava consigo mesma: amanhã eu estou tomando medicamento, amanhã vai estancar esse sangramento. Não estancava.
a semana, o mês inteiro. 12 anos, a mulher com aquela hemorragia terrível que não cessava. Eu imagino a palidez, a fraqueza, a situação de calamidade na saúde daquela mulher. O texto sagrado diz que ela gastou tudo que tinha, desperdiçou tudo que tinha com vários médicos, mas sem aproveitar nada. Tudo que ela desperdiçou com os médicos, sem aproveitar nada. Ao contrário, ao invés de ter alguma evolução, alguma melhora, ao contrário, indo a pior. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Significa quando nós estamos lutando com as nossas forças. Sabe quando tudo está difícil e a senhora, o senhor diz assim: eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou correr, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me esforçar nisso, eu vou me empenhar nisso. Eu vou fazer algo, mas eu vou tentar resolver isso. Tudo que ela podia fazer, meus irmãos, aquela mulher fez. E ela ia de mal a pior. Mas chegou um dia, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que ela, tendo ouvido a fama de Jesus. O que a mulher ouviu? Ela ouviu a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Meus irmãos, nós entendemos, eu disse agora mesmo, que quando nós conseguimos transpor os obstáculos, quando conseguimos chegar diante do Senhor, Ele tem o poder de mudar a nossa situação. Ele tem o poder de mudar a nossa vida. A mulher gastou tudo que tinha e ouviu falar da fama de Jesus. Mas que fama era esta, pastor? Que fama era a fama de Jesus? Ela começou a ouvir dizer que o Senhor Jesus em Caná da Galileia transformou a água em vinho. Transformou a água em vinho. Depois ouviu falar que Jesus estava curando cegos. Os cegos viam. Ouviu falar que Jesus estava expelindo os demônios. Demônios que atormentavam tantas pessoas. Jesus expelia os demônios e curava, libertava os oprimidos. Ela ouviu falar até que o Senhor Jesus estava até ressuscitando os mortos. Havia devolvido a vida para aqueles que haviam morrido. E gerou no coração dela uma fé tão grande. E ela começou a dizer consigo mesma: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Glória a Deus, aleluia. Se eu tão somente, eu já gastei tudo que tinha. Glória a Deus. Eu já fiz tudo que podia, não consegui nada. Mas se eu tão somente conseguir tocar na orla das suas vestes, glória a Deus, eu serei curado, eu ficarei livre. aleluia, Jesus. Eu receberei o milagre que eu preciso. Glória a Deus. Irmãos, esta mulher entendeu o que eu tenho que entender, o que a senhora, o que a igreja do Senhor Jesus tem que entender todos os dias. Glória a Deus. Se eu tão somente conseguir tocar no Senhor, se eu tão somente conseguir chegar diante dele e tocar nas suas vestes, eu serei liberto, eu serei abençoado, eu serei curado. Irmãos, por que será que no meio de um culto tão maravilhoso, glória a tão Deus,
cheio da presença de Deus, da glória de Deus, da manifestação do Espírito Santo. Por que será que muitas pessoas não conseguem desprender-se do material, do visível, do que é palpável, do que é humano, do que é sólido, para se agarrar ao Senhor em uma dimensão espiritual maravilhosa? Aleluia, Jesus. Por que será que pessoas, quando chegam na igreja, muitas vezes problemáticas, aflitas, precisando de um milagre, mas não conseguem fechar os seus olhos e dizer: Deus, agora não tem mais saída para mim, somente o Senhor pode mudar a minha situação, e agora eu me lanço aos teus pés, e eu vou tocar no Senhor, agora eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Por que será? Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher entendeu: não tem mais jeito para mim, Glória a Jesus. o meu recurso é o Senhor. Só o Senhor Jesus pode mudar a minha história, a minha situação. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, sabe qual é o segredo para chegarmos diante dele e sairmos transformados? Glória a Deus. É quando chegarmos diante dele, abrirmos o coração. Nós temos que conseguir tocar no Senhor. Nós temos que conseguir avançar, irmãos. Nós temos que conseguir alcançá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a mulher chegou diante do Senhor, mas não foi fácil. Uma grande multidão o cercava. Pastor, que grande multidão cercava a mulher. Uma grande multidão que seguia Jesus. Glória a Deus. Nós estamos tentando todos os dias, meus irmãos, buscando de Deus, mas também tem uma grande multidão que tenta nos impedir, que para nós é obstáculo. Glória a Deus. Tem uma grande multidão para nos impedir, meus irmãos. Os problemas, a multidão dos problemas sociais, a multidão dos problemas familiares. Antes de sair para o culto, a senhora tem um aborrecimento, o senhor tem um aborrecimento. O inimigo às vezes cria uma situação que é para ver se o senhor fica estressado, se a senhora fica nervosa. Aí já vem nervoso para a casa de Deus. Chega aqui e não consegue abrir o coração para tocar no Senhor. Deus, Aleluia. Muitas vezes chega aqui, o problema financeiro está martelando na sua mente. E o Senhor não consegue chegar diante dele e tocar nele. Aleluia. Glória a Deus. Mas a mulher, meus irmãos, ela chega e ela toca no Senhor Jesus. E quando ela toca no Senhor, no meio da multidão, eu fico pensando o grande esforço daquela mulher. Eu fico pensando, irmãos, na intensidade. Eu fico pensando que ela estava na última força dela. Eu fico pensando que ela buscou força onde não tinha mais, para conseguir alcançar Jesus. Porque a mulher era fraca, a mulher era anêmica, a mulher tinha uma situação muito difícil na saúde dela. Glória a Deus. Eu fico olhando para uma igreja do tempo atual, que muitas vezes não tem se esforçado. A igreja do tempo presente, irmãos, não tem se esforçado como deve para tocar no Senhor Jesus. Glória a Deus. Pastor, o que o Senhor está dizendo, eu estou dizendo pela revelação maravilhosa do Espírito Santo. O que eu estou falando da forma que Deus quer que eu fale nesta noite. Glória a Deus. Eu preciso tanto ser abençoado, mas muitas vezes eu não me esforço para isso. Nem mesmo em oração eu gasto tempo na presença de Deus. Eu quero a bênção. Eu preciso do milagre.
Mas eu quero tudo de mão beijada. Eu quero tudo facinho para mim. Eu não quero tirar tempo mais para orar às madrugadas. Eu não quero nem mesmo ir para o círculo de oração. Eu preciso da bênção, mas eu estou muitas vezes esperando que a bênção venha ao meu encontro. Glória a Deus, amigo. Eu não quero descer na presença de Deus muitas vezes como é necessário. A mulher toca no Senhor e quando ela toca, o Senhor diz para os seus discípulos: quem me tocou? Quem está me tocando aqui? Quem me tocou? Os discípulos, até espantados, dizem para ele: Senhor, a multidão está te espremendo, te empurrando, Senhor. E o Senhor está perguntando: quem te tocou, Senhor? O que é isso, Senhor? Mas os discípulos não entenderam, irmãos. É diferente, irmãos, tocar em Jesus, atropelando, empurrando. E é diferente quando alguém toca nele. Glória a Deus. Toque de que está precisando da misericórdia dele. O toque do clamor, o toque do socorro. É diferente quando alguém toca no Senhor dizendo: não tem mais saída. O meu socorro é o Senhor, eu não tenho para onde ir. Muitos confiam em carros, em cavalos e em cavaleiros. Mas eu confio no Senhor, eu faço menção do nome do Senhor. Somente o Senhor tem o socorro e o livramento para a minha vida, aleluia. Glória a Deus. É diferente, irmãos. A mulher tocou no Senhor diferente, ainda que os discípulos não entenderam. Os discípulos ficaram sem entender, mas ele ficou olhando em volta, procurando quem havia tocado nele. Quando aquela mulher se prostra aos pés dele e diz: fui eu, Senhor. Fui eu quem te tocou, Senhor. E o Senhor diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Vai em paz. Meus irmãos, porque aquela mulher recebeu o milagre de Deus. Por que aquela mulher conseguiu que a sua vida fosse mudada, fosse transformada? Porque ela se esforçou para isso. Ela lutou para isso. Ela buscou ao Senhor Jesus com toda a intensidade, com todo o seu coração, com toda a sua força. Irmãos, o Senhor nos diz na sua palavra, através do profeta Jeremias, ele nos diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Eu só posso encontrar o socorro, eu só posso encontrar o Senhor quando o meu coração não tem reservas. Pastor, o que está acontecendo? Eu tenho orado, tenho feito campanha, eu não alcanço, eu não recebo nada, pastor. É porque o seu coração muitas vezes está dividido. Nós não podemos chegar diante de Deus, irmão, de qualquer forma. Nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Glória a Deus. A mulher Cirofenícia, a sua filha estava endemoniada. E ela, meus irmãos, chega e se prostra diante do Senhor. E ela fala para Jesus o que está acontecendo, pedindo para Jesus libertar a sua filha, que estava possessa de um espírito imundo. Mas o Senhor Jesus, no primeiro momento, diz para ela: primeiro eu vou cuidar dos filhos de Israel. Deixa, porém, cuidar dos filhos, porque não é bom jogar o pão dos filhos aos cachorrinhos. A mulher gritava desesperada, pedindo o livramento do Senhor, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia dela. Jesus não atendeu. Os discípulos dizem para ele: mestre, despegue esta mulher
pegar pão dos filhos e jogar, lançar para os cachorrinhos. E a mulher, meus irmãos, no símbolo de humilhação, ela diz para o Senhor: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Debaixo da mesa, Senhor, os cachorrinhos comem as migalhas. Sabe o que ela estava dizendo, Senhor? Da forma que o Senhor puder me atender, Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha vida, Senhor, a minha família, a minha filha, Senhor. Aleluia. E quando aquela mulher disse isto para o Senhor voltou-se para ela e disse para ela: por causa desta tua palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos num período difícil. Hoje tem sido um período muito difícil, um tempo muito difícil para nós. Nós temos, muitas vezes, tantos desafios para vencer.